Galera, a partir de agora eu vou gravar, tá? A partir de agora nós estamos gravando a nossa aula. Como eu já falei, vai ser a última aula que é, vai ter matéria nova. A partir de agora, só revisão. Porque a partir do dia 27 será a nossa prova, tá bom? Beleza. Galera, por que eu resolvi falar sobre esse último tema e eu deixei ele por último? Ele é a classificação mais comum, que a gente mais vê sobre direitos fundamentais. Já falei sobre isso com vocês várias vezes, en passant. Já falei, não tratei especificamente sobre gerações de direitos fundamentais, mas já tratei sobre outros temas e falei sobre os direitos fundamentais. Vocês estão lembrados daquela aula com o juiz de direito, o doutor Luiz Henrique? E ele falou assim que a classificação dos direitos é de primeira, segunda e terceira geração, e ele falou que tinha uma inspiração sobre o lema da Revolução Francesa, que era liberdade, igualdade e fraternidade. Quem lembra disso aí? Comenta aí para mim no chat. O Dr. Luiz Henrique ele falou isso bem no início da explicação dele, que ele fala da classificação dos direitos fundamentais em gerações e que essas gerações seguiriam, entre aspas, o lema da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, vocês lembram, vocês estudaram muito comigo, né? É um paradigma da humanidade que você reestabeleceu a república, reestabeleceu a democracia depois de anos, né? A democracia ela tem origem histórica na Grécia, mas ficou durante toda a Idade Média e o início da Idade Moderna com reinados, com reis absolutistas, né? Teve o sistema feudal durante a Idade Média, depois com reis absolutistas até a Revolução Francesa, né? E em 1789. Depois veio a Revolução Americana, que teve a primeira Constituição escrita, um constitucionalismo totalmente novo. E o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. O pessoal fala em francês liberté, égalité e fraternité, né? Só fazer biquinho que dá certo. Jacques Lenoir é o rei lá do francês. O que acontece com isso, gente? Isso aí é meio que uma forçação de barra, tá ligado? Não é bem assim, não. É uma coincidência poética que a galera faz, mas não é bem isso, não. Por quê? Quando criou-se essas gerações, ela foi pensada por um rapaz chamado Karl Vazak, né? E ele pensou em realmente apenas 3 gerações. E essas 3 gerações seriam coincidentes, lemas da Revolução Francesa. Coloquei aqui para vocês: liberdade, igualdade e fraternidade, que seriam os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Mas isso eu acho que foi uma coincidência, bem que você vai forçando a barra para adequar, você entendeu? Para ficar bonito, para ficar parecendo. Mas eu não concordo muito com isso. Eu acho que isso aí é uma discussão que o pessoal faz, somente tenta colocar para ficar bonito, né? Mas muita gente cita isso. O próprio Flávio Martins citou, o Pedro Lenza, se eu não me engano, ele citou também. E depois foram criadas mais gerações. Pedro Lenza, né, ele anuncia a quarta, a quinta geração. Flávio Martins ele fala na quarta, quinta e até sexta geração de direitos fundamentais, mas isso não interessa para a gente aqui, tá, gente? Por que isso não interessa para a gente? Porque nós vamos focar no que é indubitável, naquilo que não tem nenhuma dúvida, naquilo que é inquestionável, naquilo que, que nós não tem discussão. Então, o que não tem discussão? Primeira, segunda e terceira geração de direitos fundamentais. E a quarta e a quinta? A quarta e a quinta, vocês vão ter que ver, quando vocês forem estudar para o concurso, qual livro que o concurso adota. Se o concurso adotar o livro do Paulo Bonavides, aí o seu
a sua posição vai ser uma. Se ele adotar o livro do Norberto Bobbio ou de outro professor, sua posição será outra. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção, vou ter que desligar isso aqui, porque senão não vou conseguir fazer. Primeira definição que a gente vai ter, primeira discussão, é exatamente com o nome. Seria geração ou dimensão? Quando vocês forem estudar aí, vocês forem ler tanto o Pedro Lenz quanto o Flávio Martins, vocês vão ver que eles falam que a palavra geração estaria ruim, não seria bacana. Por quê? Porque dá a ideia de substituição. Que quando vem a primeira geração, quando vem a segunda, aí substitui aquela primeira. Então ele classifica, então ele fala que é melhor falar em dimensão. Mas dimensão também, eu acho que não dá uma certa concretude do que eles querem passar. Por quê? Você está numa dimensão e você vai para outra dimensão, também não dá uma ideia de substituição, de superação, né? É mais ou menos quando a gente está estudando a teoria dos status do Jelinek, e a gente chega à conclusão de que um status não abole o outro, que é, sim, dado de momentos históricos diferentes, mas um vem para somar com o outro. Então, essa discussão, se seria gerações de direitos fundamentais ou dimensões de direitos fundamentais, é um debate que eu acho que ele é inócuo. Ele não chega a lugar nenhum. Para mim, tanto faz vocês colocarem na prova geração ou colocar como dimensão, né? Não vai ser isso o foco da prova. Mas é bom vocês saberem que tem essa discussão. E qualquer um dos nomes que vocês colocarem, geração, dimensão, ou então qualquer um desses que vocês lerem, está correto. Lembrando também, por enquanto a gente ainda não estudou direitos humanos. Mas quem está fazendo concurso, quem está lendo sobre direitos humanos, vocês lembram que direitos humanos e direitos fundamentais é a mesma coisa, né? Vocês estão lembrados disso? Já falei isso várias vezes com vocês. Direitos humanos e direitos fundamentais são materialmente a mesma coisa. Qual que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? É uma diferença formal. Quando eu falo que é uma diferença formal, significa que a Um diferença está está na falando forma. tratados internacionais e o outro está falando princípios constitucionais. Isso, fala aí para mim, Guilherme, como é que é? Direitos humanos? Está falando a respeito de tratados internacionais e o Isso, outro é princípios constitucionais. exatamente. Direitos fundamentais, não é isso? Exato. Exatamente. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês vão estudar direitos humanos, vocês vão ver que a classificação é igual, é idêntica. Se você pegar um livro de direitos humanos, vai estar a primeira, segunda e terceira geração de direitos humanos. E a doutrina dos direitos humanos, não sei porquê, eles preferem falar em gerações de direitos. A doutrina do constitucional prefere falar em dimensões. Pega o Lenza, pega o Flávio Martins. O do Flávio Martins está interessante que está antes da classificação do Jelinek. Flávio Martins é pequenininho, só que o Pedro Lenza, ele dá de forma esquematizada, tá ligado? Como se fosse tópicos, como se estivesse dando aula. Então, depende de vocês. Quem preferir um, quem preferir outro, tanto faz. Como que vai ser cobrado esse tema na prova? Vou falar agora no início, o pessoal já chegou muita gente. E passa para os outros, essa aula também vai estar no YouTube, tá, gente? Vai pedir para vocês fazerem um paralelo entre a classificação do Carvazak, né? Essa classificação em direitos, entre gerações de direitos, e a teoria dos status de Jelinek. Vou repetir. O que vai ser cobrado na prova é que vocês façam um paralelo. O que é um paralelo? É vocês explicarem uma, explicarem outra e mostrar onde que as duas se coincidem, tá? Vocês vão pegar a teoria do status de Jelinek, a classificação dos direitos fundamentais em status, vão pegar a teoria das gerações do Carvazak, né? E a doutrina atual, vai explicar, não preciso falar sobre quarta e quinta geração, tá? Vocês só podem citar que a doutrina, podem colocar do jeitinho que eu coloquei aqui, ó. Dessa forma que está aqui, ó. A doutrina anuncia a quarta e a quinta geração. Aí vocês colocam vírgula. Quem estiver anotando, é bom anotar isso aí.
Se não, guardem na memória. Vírgula. Porém, a classificação não é unânime. Ok? Então, vocês vão colocar na prova, quando vocês forem explicar a teoria do Karl Vazak sobre a classificação dos direitos em gerações. O Karl Vazak anuncia apenas 3 gerações, ok? Vocês vão falar também, isso aqui é interessante, ó. Esse Norberto Bobbio é um constitucionalista italiano, tá? Só que ele é muito lido no Brasil. Todos esses doutrinadores, Pedro Lenza, Flávio Martins, o próprio Gilmar Mendes, né, que é um doutrinador de direito constitucional, eles todos beberam da fonte do Norberto Bobbio. Então, foi o Norberto Bobbio o precursor, né? Não foi ele que inventou, mas foi ele que foi o responsável por popularizar, tá ligado? Vocês já viram quando um cantor ele escreve a música, mas é outro que fica famoso com ela? É mais ou menos isso que aconteceu. O Karl Vazak foi quem citou, ele fez isso num congresso internacional, ele, né, no pós-guerra, ele falando sobre que os direitos fundamentais deveriam ser divididos em 3 gerações, e o Norberto Bobbio foi que ficou famoso por apresentar essas 3 gerações para o mundo, particularmente. Ele é italiano, como eu já falei, mas muito lido no Brasil. Então, como que vocês vão colocar na prova? Ó, a prova vai cobrar de vocês, vai ser a primeira ou a segunda questão, não me lembro bem. A primeira ou a segunda questão vai pedir para vocês fazerem um paralelo da teoria do status de Jelinek com a classificação por gerações de Karl Vazak. Aí como que vocês vão responder isso? Vocês vão explicar o que é a teoria do status de Jelinek, como que eles classificam, a teoria do Karl Vazak de gerações, e vai falar onde que as duas são coincidentes e onde que as duas diferem uma da outra. Tá? Vocês vão ver que tem muita coincidência aqui entre um e outro. Beleza, galera? Podemos continuar? Como é que vocês estão achando aí? Não tem ninguém falando nada no chat? Galera que chegou depois, entendeu? Maicon, depois me dá um feedback. Maila chegou depois, o Igor. Fala, Ian. Eu só não entendi muito bem essa última parte que você falou a respeito do que vai cair na prova. Qual a última parte? Foi É a teoria dos estados e a outra é o quê? Eu vou ensinar hoje a classificação dos direitos em gerações, tá? Eu já ensinei na outra aula, há umas 2, 3 semanas, a teoria dos status de Jelinek. O que é a teoria dos status de Jelinek? Fala aí para mim, Igor. Logo eu, Arlen. Você me chama. Não, você tá top aí, ó. Me fala aí, ó. O que é a teoria do status de Jelinek? Classificação dos direitos fundamentais, tendo em vista a posição do indivíduo perante o Estado. Perante o Estado. Isso aí. Quer que fala o status? Quer que fala todos os estados? Uhum. Tem o status passivo, o negativo, o positivo e o ativo. Isso. Sendo passivo, também conhecido como status subjection. O indivíduo fica subordinado totalmente ao Estado. Isso. Aí tem o negativo é o status libertatis, que vem em Revolução Francesa, né? A liberdade do indivíduo perante o Estado. Exato. Que aí o Estado não tem o dever de não fazer nada, né? Seriam liberdades negativas, não né? Interferir em nada. Exato. Isso. Tem o positivo, que o indivíduo positivo pode exigir uma coisa do Estado, né? Uma prestação de direitos sociais, né? Uhum. A atuação positiva. Isso. E tem o ativo também, que é o cidadão exerce direitos políticos, como o voto. Uhum. Isso mesmo. Por que o último é o ativo? Porque o cidadão, ele começa a mandar no Estado. E como que ele começa? Vou te mutar, viu, Igor? Só para poder explicar aqui. É isso mesmo. O Igor explicou bem os 4 estados. O último, ele é o ativo, porque o cidadão começa a mandar no Estado. São direitos políticos. É a democracia.
Agora vocês vão entender, vocês vão ver que a geração é praticamente a mesma coisa, só que muda o finalzinho, né? Primeiro, o Karl Vasak, ele vem com essa teoria no pós-guerra, ou seja, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945, tá? Ele divide em 3 gerações, primeira, segunda e terceira geração. Alguns autores fazem essa poesia aqui que eu te falei, né? Coloca liberdade, igualdade e fraternidade. Como se fosse de primeira, a liberdade seria um direito de primeira geração, igualdade de segunda geração e fraternidade de terceira geração. Mas o que seria isso? Vamos uma por uma. A primeira geração do Karl Vasak seria aquela surgida no Estado liberal, a partir da liberação francesa, que são os direitos de não fazer, né? Exatamente as liberdades negativas. São direitos, por exemplo, liberdade de locomoção, o próprio direito à vida, uma vez que o Estado não pode matar ninguém, o direito à liberdade de crença, o direito à propriedade, ok? O direito à herança, uma vez que você pode deixar a herança para os seus filhos, seus descendentes, ou seja, é tudo aquilo que o Estado ele não pode interferir na seara privada, ok? O Estado ele não pode interferir. Agora, aqui, eu queria que vocês prestassem atenção, porque se vocês quiserem, assim, arrebentar mesmo na prova, quem que assistiu a aula do juiz, do Luiz Henrique, e ele falou sobre custo dos direitos, ele até citou 2 doutrinadores lá, que é o Stephen Holmes e o Carl Susten. Quem lembra disso? Quem lembra, fala aí. Lembra aí, Marco? Não assistiu, né? Você veio depois, né? Você assistiu no YouTube, né? Sim, lembro. Você lembra, Zé Eustáquio, que ele falou isso? Por que Lembro. é isso? Isso tem no livro do Flávio Martins também. Quem está lendo o Flávio Martins aí vai ver. Ele fala exatamente sobre esses 2 doutrinadores. Ele fala o seguinte, essa classificação é ruim. Por quê? Porque todo direito custa alguma coisa. É ou não é? Certo. Foi isso que ele falou ou não foi? Foi. Por exemplo, o direito à vida. Para o Estado ele te dá o direito à vida, não basta ele simplesmente não matar. Ele tem que garantir que outras pessoas não te matem, né? Ah, mas isso aí é direito à segurança. Sei lá. O direito ao acesso à justiça. Você tem que ter um arcabouço, né, para poder garantir o acesso à justiça. Todo o arcabouço estatal ele custa dinheiro. Então, existe um custo dos direitos. Todo direito custa alguma coisa. Então, seria ruim. Então, essa ideia ela é criticada. Então, tem esse paralelo que vocês têm que colocar, principalmente quem for adotar o Flávio Martins. O Flávio Martins faz essa ressalva. Dá uma lida lá no livro do Flávio Martins, o capítulo que ele fala sobre geração de direitos. Ele cita exatamente os 2 doutrinadores, né? O Stephen Holmes e o Carl Susten, que tinha no livro só que ele não coloca o nome completo do livro. Quem quiser anotar o nome completo do livro é Costs of Rights, Why Liberty Depends on Taxes. Custo dos direitos, porque a liberdade depende dos impostos. No livro do Flávio Martins, ele só coloca Costs of Rights, tá? Se vocês quiserem colocar aí, para poder, na hora que vocês estiverem lendo, vocês não confundirem. Ô, Arley. Diga. O próprio voto, né? Que é a expressão máxima de liberdade. O custo que é para a eleição. Exatamente, ótimo exemplo, né? Acesso à justiça, o direito a você ter um nome, né? Para pessoas pobres, você não paga as primeiras certidões, né? Cadê o Fred, o mercenário aí que quer ganhar dinheiro pra caramba com os cartórios aí? Os cartórios são obrigados a fazer algumas certidões de graça aí para as pessoas, né? O cartório de imóveis quase nada, né? Mas o registro civil, a maioria das certidões são gratuitas. Mas mesmo assim tem um custo, né? Tem um custo. Esse custo é um particular, é um serviço público prestado para particular, mas mesmo assim tem um custo.
E então, o que aconteceria? Essa primeira geração, que seria um direito de não fazer, também pede uma prestação estatal, se você for ver bem. Então, essa é uma crítica a essa classificação, né? Lembrem, gente, Revolução Francesa. Quem que fez a Revolução Francesa? Quem lembra? Terceiro Estado. Era conhecido como Terceiro Estado. Fala, Igor. Quem que fez a Revolução Francesa? Pode falar. Burguesia. O que a burguesia queria? Burguesia, não foi não? Burguesia. O que a burguesia queria? Praticamente a burguesia, exatamente. Mas o que a burguesia queria? Uma igualdade Ela queria o poder, né? formal, igual. Não, Porque ela pagava muito imposto. Isso, tá ótimo, vocês estão ótimos, é isso mesmo. Queria uma igualdade formal, igualdade perante a lei. Ah, não, então falei certo, então. Falou certo, todos os dois falaram certo, cada um de um jeito. Eles queriam que o Estado não invadisse tanto o seu patrimônio público, né, sua propriedade, né, que o Estado, eles não queriam uma prestação estatal, eles não queriam educação, eles não queriam segurança, entre aspas, segurança é assim, o mínimo que eles queriam, né, o direito à vida, mas eles queriam uma prestação estatal muito mínima. Eles queriam, no máximo, que o Estado não interferisse. Então, toda vez que vocês lembrarem de primeira geração, olha só, dá para você fazer um paralelo com a teoria do status em qual estado? O status... Fala, gente. Status... Negativo. Isso, exatamente. Ok? Não é o passivo, é o negativo. Ok? Então, olha que interessante. Ele já começa na primeira geração no status negativo, né? E a segunda... Vocês entenderam? Aqui, gente, seria os direitos de liberdade, tá? Liberdade de crença, liberdade de ir e vir. E a segunda geração seriam direitos sociais, artigo 6º, né? Batemos demais nisso aqui. Seria o direito à prestação estatal. Quais que são os direitos sociais? Moradia, segurança, saúde, lazer, transporte, né? educação. Isso, educação. O último que foi acrescentado foi o transporte, tá bom, gente? Se vocês precisarem, eu falo que uma vez eu já corrigi livro e eu mando pro pessoal no Instagram, quando eu conheço o autor, né? Quando eu sigo eles no Instagram, eu mando para eles, seu livro tá errado, tá desatualizado, né? Eu já vi livros de pessoas famosas aí desatualizados. Aí eu vou e corrijo eles. Até hoje ninguém mencionou, ninguém me agradeceu por ter corrigido. Eles devem me xingar, né? O marco, galera, o que é o direito de segunda geração? A partir da Primeira Guerra Mundial, do final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, né? Um pouco antes com a Constituição Mexicana de 1917, começou-se a evidenciar com a Revolução Industrial pessoas com muita desigualdade social, pessoas que trabalhavam o dia inteiro não tinham educação, para pessoas que trabalhavam o dia inteiro não tinham direito à saúde, né? Não tinha direito trabalhista. Então, para dirimir, né, para acabar com essa desigualdade, propôs-se uma igualdade material. É ou não é, Gustavo? Lembra lá? Guilherme, quer dizer. Guilherme que me ajudou? Não, foi o Gustavo mesmo. Sim. O Igor e o Guilherme. Foi você mesmo, Guilherme. Desculpa, tá? É porque eu tô meio... Falou, chefe. O que acontece? A partir dessa desigualdade, propôs uma igualdade material, que é uma igualdade de fato. Não é simplesmente a igualdade formal, que é a igualdade perante a lei, né? É você tratar os desiguais de maneira desigual na medida de desigualdade. Da sua desigualdade. Lembra aí? Isso aí, falei várias vezes isso. Isso é igualdade material. É ou não é? Igualdade de fato. É você dar situações, você dá subterfúgios para a pessoa alcançar quem já está lá na frente. Vocês já viram um vídeo, tem um vídeo muito interessante na internet de uma corrida. O que é, Guilherme? E se foi no Estado liberal? Não, Estado social. É Estado social. Estado social, tá? Seria o equivalente na teoria do status de Jelinek, já podem colocar aí, já podem começar a anotar, seria o
o equivalente ao status positivo, que é o status de prestação. É ou não é, galera? Por quê? Porque o Estado ele passa a ter que gastar, passa a prover serviços para o público, né? Que seriam bens públicos. Aí vem toda aquela coisa que a gente falou sobre judicialização, vem todo aquele problema, né? E o que acontece, galera? Eu coloquei aqui que o Brasil começou com a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 foi a que mais teve sobre direitos sociais. Mas desde a Constituição de 1800... Aqui eu coloquei a primeira? Não, não coloquei. Coloquei. O Brasil, na primeira geração, tem a de 1824. Desde essa Constituição aqui de 1824, apesar dela não ser o marco da segunda geração, ela é o marco da primeira geração, nessa Constituição aqui já tinha 2 direitos que são considerados hoje direitos sociais. Seria o direito à instrução primária gratuita. Olha, em 1824, na época do Império, já falava-se em instrução primária gratuita. Seria um direito à educação nas coisas básicas, mas já estava previsto constitucionalmente. Tá? E seria o direito ao socorro também. Você teria, por exemplo, se você fosse acidentado na rua, você teria direito ao Estado te dar socorro. Ok? Seriam resquícios, sombras de um direito social que só viria a ser concretizado pela humanidade posteriormente, né? No pós-Primeira Guerra Mundial. Essa Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira a ter vários direitos sociais. E a Constituição de Weimar, você sabe o que é essa Constituição de Weimar? Quem lembra? Me fala aí. O que é Weimar? Fala, Zé. Constituição da Alemanha? Isso, a Constituição da Alemanha depois da Primeira Guerra, tá? Acabou a Primeira Guerra, a Alemanha foi culpada por toda a Primeira Guerra, né? Então surgiu-se o Estado de Weimar, que é uma cidade, uma região lá da Alemanha, e foi feita essa Constituição. Vocês lembram do Mazurkiewicz? Mazurkiewicz deu o exemplo da Constituição de Weimar. Não sei se vocês lembram sobre direito de educação, que nessa Constituição de Weimar estava falando que qualquer um poderia escolher a faculdade que queria cursar, o curso que queria cursar. Lembra disso ou não? O Mazurkiewicz falou na primeira live que a gente falou sobre judicialização dos direitos. E o que é importante vocês saberem aqui? O que é importante vocês guardarem? Primeiro, vocês saberem fazer o paralelo com o status positivo, na teoria do Estado de Jelinek. Você guardar os marcos constitucionais, né, onde começou os marcos históricos, né, e você entender que é um direito prestacional e que na nossa Constituição está previsto a partir do artigo 6º da Constituição. O artigo 6º fala dos direitos sociais, né, e o artigo 7º, 8º e 9º, parece, fala sobre os direitos trabalhistas. Vocês vão ver melhor na aula de Direito do Trabalho, ok? Agora vem a diferença. O que seria a terceira geração para o Karl Vasek? O Karl Vasek coloca como direitos de terceira gerações os direitos difusos. O que seriam direitos difusos? Seriam aqueles que não cabem a uma pessoa só. Ou seja, não tem como você colocar um titular desses direitos. Quais que seriam eles primordialmente? Direito ao meio ambiente, direito ao patrimônio histórico, direito à paz e outros direitos que seriam direitos difusos, como, por exemplo, o direito ao consumidor. Galera, quem gosta de Ministério Público, quem tem essa pegada ligada ao Ministério Público, lembra, o Ministério Público, ele atua criminalmente como advogado da sociedade. É ou não é? Já falei várias vezes disso. Promotor de justiça, em Nova Serrana tem o doutor Alderico, o doutor Daniel Saliba, a doutora Maria Tereza. Vocês lembram na Semana do Consumidor, quem é que foi lá da palestra para vocês, na faculdade? Doutora Maria Tereza. Por que ela foi lá? Porque o promotor de justiça é o advogado da sociedade, ele é o advogado de todos. Então, ele está aí para poder fazer, às vezes, da sociedade, a sociedade ciente, despersonalizado, né? Ela é advogada de todos, né? Então, ela vai lutar pelos direitos difusos. Se você tiver uma dúvida conforme patrimônio público, né, patrimônio histórico,
é uma demanda para o Ministério Público. Se você tiver uma demanda de meio ambiente, existe promotor do meio ambiente, que ele multa o pessoal, que ele entra em justiça para poder defender o meio ambiente. Existe a demanda contra crimes do consumidor. Ah, mas crime do consumidor, você está ferindo uma pessoa só. Não. A teoria dos direitos difusos fala que o crime contra o consumidor, ele não é o crime, né, o ilícito contra o consumidor, não é o ilícito contra uma pessoa, e sim contra uma coletividade. Por quê? Porque o pessoal que produz patrimônio, produz produtos, eles fazem várias coisas, vários produtos. Se uma pessoa reclamar, eles vão lá e pagam aquela pessoa. Mas eles continuam prejudicando várias pessoas que não reclamaram. Então, por causa disso, a multa do direito do consumidor é bem maior. Vocês vão ver, não sei se vocês estão vendo com o Rodrigo, mas vocês vão ver, com o direito do consumidor, é um direito que ele não é só de uma pessoa, não é um direito civil, não é um contra o outro. Ok? É que seria a pessoa que lesou o direito do consumidor contra toda uma sociedade. Por isso que o Ministério Público entra. Fala, Guilherme, quer falar? Não, né? Você ligou a câmera? Tá tranquilo, beleza. Não, pode ficar com a câmera ligada, tá até bom, porque eu não acho que eu tô conversando sozinho. Ai, pô, você pede pra ligar a câmera. Não, foi eu que lhe pedi, não. Eu pedi? Eu pedi? Não, uns dias atrás, e se pedir pra ligar a câmera pra te ajudar você aí, vai. É bom que eu fico vendo vocês. Mas aqui, vocês entenderam o que eu tô falando ou não? Então, existem alguns direitos que não é direito de uma pessoa só, não tem uma titularidade. Ele é difuso. O que significa a palavra difuso? Difundido, né? Que não está concentrado. Lembra do controle de constitucionalidade difuso? Então, os direitos difusos é dessa forma também, é a mesma palavra. Por quê? Ela não tem um titular só, são vários titulares, a titularidade é da sociedade. Então, quais que seriam os exemplos? Meio ambiente, patrimônio histórico, direito do consumidor. Tipo o ar, né? O ar de todos. Sim, o ar limpo seria um direito difuso, né? Um ar respirável, né? Tanto é que se tiver alguma indústria fazendo algum poluindo, né? Poluindo o meio ambiente por vias do ar, o Ministério Público ele entra. Siderúrgica, né? Então, o que acontece? Poluição de rios, você está prejudicando uma pessoa? Quantas pessoas você está prejudicando? Milhares de pessoas, né? Devastação de área de preservação permanente. Você está prejudicando não só as pessoas de hoje, mas os nossos filhos, nossos netos mais para frente. Por causa disso, eles são tratados diferente. São chamados direitos difusos, ok? Quando vocês forem estudar, quem quiser ser promotor, tem uma matéria toda só disso, tá bom? Então, no Brasil, a Constituição de 1937, né, coloquei aqui, que começou a tratar sobre o meio ambiente. Mas essa ideia de tutela dos direitos difusos só foi adotada no Brasil em 1988, tá? Depois de 1937, tiveram mais duas constituições, né? Constituição de 46, esqueci. E depois teve a Constituição de 64, de 67, que foi totalmente reformada em 69. Né? Eu acho que é 46, viu, gente? Depois de 1937 teve a de 46 e depois teve a de 67. E elas foram totalmente ignoradas, tá? Essa terceira geração foi totalmente ignorada. A partir daqui, galera, que vai cair na prova, isso aqui. Primeira, segunda, terceira geração, Carvazak, vocês fazerem um paralelo entre a teoria das gerações e a teoria dos estados de Jelinek. A partir daqui, galera, é especulação. Algumas doutrinas falam sobre a quarta geração, aí você coloca o Paulo Bonavides, fala que a quarta geração seria o direito de democracia, já para o Norberto Bobbio, a quarta geração seria os direitos tecnológicos, né? Biossegurança, direito de internet, direitos ligados à internet, né? Só que isso aí é uma bobagem. Por exemplo, o que ele cita como seria o direito de quarta geração? O direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento? A quarta geração não seria a globalização dos direitos humanos, não? A quarta geração, o pessoal coloca isso como a quinta, né? Direito à paz. Muita gente coloca isso como a quinta. Eu acho que o Paulo Bonavides mesmo coloca como a quinta. Mas aí, a partir da quarta, gente, é controverso.
Tá? A partir da quarta é o controverso. Queria falar o que é o direito ao esquecimento para vocês. Vocês lembram que a Xuxa, eu já falei desse filme para vocês, Amor Estranho Amor, que ela gravou aquele filme, ela entrou numa ação contra o Google para não colocar mais o filme dela, Amor Estranho Amor, como uma busca, né? Para você aceitar a busca. Ela teria o direito ao esquecimento, ou seja, fiz merda no passado, mas agora eu não quero mais ser lembrada do que eu fiz. Ela até ganhou, né, o direito, e realmente esse filme foi tirado das buscas, mas você ainda acha ele nas Deep Web da vida. O direito à quarta geração para o Norberto Bobbio seria isso: biossegurança, o direito a você ter o seu DNA não ser clonado, coisas nesse sentido. Mas isso aí não faz tanto sentido, segundo o Flávio Martins e o Pedro Lenza. Na verdade, o Flávio Martins é mais crítico. Vocês estão lendo os dois? Quem está lendo os dois aí, me fala aí. Quem está lendo os dois? Quem já leu o Pedro Lenza e o Flávio Martins, fala aí comigo. Você leu os dois, Zé? Igor, você leu? Eu tenho os dois, tem. Pois é, você já reparou uma diferença nos dois? O Pedro Lenza ele é mais expositivo. É ou não é? Ele só expõe os fatos do jeito que está. O Flávio Martins ele é mais crítico. Vocês repararam isso ou não? É bem mais complexo de ler, de estudar o livro dele. E por quê, gente? Porque ele critica, entendeu? O Pedro Lenza, ele fala assim, gente, é isso, isso e isso, e vocês, e o que está sendo cobrado, o que está sendo cobrado nas provas é isso. Ele faz dessa forma. E o Flávio Martins, não, ele propõe uma discussão, propõe um debate. Então, quando vocês forem ler, usem os dois, ok? Usem os dois. Galera, quem tem alguma dúvida, quem tem alguma pergunta, fala agora, porque vai acabar a reunião, vai acabar o tempo e vai desconectar a galera. Alguém quer falar? Se não tiver, a matéria de hoje é essa. E a partir da semana que vem, a gente começa com a revisão para a prova, tá? Vão ser 2 semanas de revisões. Vou falar exatamente o que vai cair nas 3. Vão ser 3 perguntas também. E no dia 27, a partir do dia 27, começa a prova de vocês. Ok? Posso encerrar a aula? Galera, obrigado pela presença, viu?